1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 5, eu quero refletir com você sobre a importância do cuidado na preservação do fruto. A importância do cuidado na preservação do fruto. Diz assim o capítulo 3, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Amém, queridos? Amados, nós percebemos nesse texto algo extremamente importante para a preservação dos frutos, para que o nosso fruto seja permanente, para que o nosso esforço, para que o nosso trabalho para com o Senhor não seja inútil. Jesus, num determinado momento, ele diz: eu vos envio para que vá e dês fruto, e que esse fruto permaneça. A igreja de Cristo tem uma missão na terra. Qual é a nossa missão? É levar pessoas a Cristo, é fazer discípulos de Jesus Cristo sobre a terra. A igreja está numa luta, numa batalha constante de conquistar, de ganhar pessoas, de arrebatar pessoas, do reino das trevas e trazer para o reino da sua maravilhosa luz, como diz a palavra. O trabalho que se faz para trazer uma pessoa a Cristo é um trabalho penoso, é um trabalho duro. Você sabe que levar alguém a conhecer o Evangelho não é algo fácil. Você sabe que levar alguém a uma célula não é algo fácil. Levar alguém a uma igreja não é algo fácil. O Espírito Santo, que tem o poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, mas mesmo assim nós percebemos que não é algo fácil. Quantas pessoas você conhece que talvez há tanto tempo já vão na igreja ou já conheceram a palavra, pessoas que já ouviram tantas vezes, que já foram desafiados tantas vezes a entregar sua vida a Jesus, mas não tomam uma decisão. Então levar alguém a Cristo, tirar alguém das trevas, tirar alguém do pecado e trazer para o reino de Deus não é algo fácil, é um trabalho árduo. Porém, quando se consegue o fruto, é preciso se valorizar e é preciso ter a preocupação com que esse fruto permaneça. Da mesma maneira que Jesus nos ensina, como eu disse, que ele diz que é necessário que a gente não somente dê fruto, mas que esse fruto permaneça. A gente percebe aqui Paulo preocupado com que o fruto que ele tinha conquistado, que ele tinha ganho e tinha gerado a igreja de Tessalônica, com que esse fruto não se perdesse. Paulo demonstra aqui a sua preocupação, uma preocupação em supervisionar os seus discípulos, em cuidar, em saber como eles estão, em fortalecê-los, sabe, em cuidar para que o fruto não se perca, e todo aquele trabalho, como ele diz, para que todo o nosso trabalho não seja útil, não seja inútil, para que todo aquele tempo que ele dedicou, quando ele ganhou aqueles discípulos para Jesus ali em Tessalônica, quando ele discipulou, quando ele cuidou, quando ele formou ali, fundou a igreja, e agora aquela igreja estava ameaçada. Os seus filhos espirituais estavam ameaçados. E aqui nós encontramos a preocupação de Paulo, para que todo o trabalho da semeadura, todo o trabalho da adubação e da colheita, que até ali tinha sido feito, que esse trabalho não se perdesse. Às vezes a gente negligencia muito nisso. Às vezes a gente tem pessoas que já estão ali, pessoas que já foram conquistadas, que já foi feito o trabalho, a mensagem, a semente já foi lançada, foi adubada com muita oração, com muito cuidado, com muito carinho, já foi feita a colheita do fruto,
mas aí chega um determinado momento do tempo que a gente perde o fruto. A gente perde o fruto por falta de preocupação. A gente perde o fruto muitas vezes por falta de cuidado, por falta de zelo. E nós olhamos aqui, Paulo, ele não podia ir até a igreja de Tessalônica. Paulo, nesse momento, ele não podia ir até lá. Mas a preocupação dele com aquela igreja, a preocupação dele com os discípulos que tinha ali naquela cidade, a preocupação dele com os filhos espirituais que ele tinha ali era tão grande, que o fato dele não poder ir, não impediu Paulo de tomar uma atitude, de arrumar uma solução para ajudar aqueles discípulos que estavam ali passando por tribulação, estavam passando por dificuldade. Pelo fato dele estar longe, isso não foi um empecilho, né? Isso não o impediu de cuidar, de supervisionar os seus discípulos, a sua igreja, e aí então ele manda Timóteo em seu lugar. Paulo diz, eu não posso ir até aí, mas eu vou mandar Timóteo, porque a igreja de Tessalônica estava passando por perseguição, estava passando por tribulações. E tem uma frase que eu acho interessante, que Paulo fala nesse texto, quando ele diz assim, no versículo 2, ele diz assim, assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Aí ele diz assim, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Designados para quê, querido? Paulo está dizendo, olha, vocês sabem muito bem. Por que Paulo diz, vocês sabem muito bem? Porque Paulo é quem tinha discipulado aqueles filhos que estavam ali agora e faziam parte daquela igreja. Paulo é quem tinha fundado aquela igreja. Então Paulo já havia ensinado para eles acerca do que era ser cristão. Paulo diz, vocês sabem muito bem que nós somos designados para isso. Nós somos designados para sofrer por amor a Cristo. Nós fomos designados, Cristo já... Por que Paulo fala isso? Porque Cristo já havia dito isso. Cristo já havia nos advertido que no mundo teríamos aflições. Então Paulo diz, vocês sabem muito bem, porque as igrejas que Paulo fundou, não foram igrejas baseadas na prosperidade, não foram igrejas baseadas na bênção, foram igrejas baseadas no Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo inclui passar por perseguições, inclui passar por tudo aquilo que Jesus passou. E Paulo diz, vocês já sabem disso, vocês já sabem muito bem que nós estamos designados para isso. Porém, eu estou mandando Timóteo aí para trazer ânimo à fé de vocês. Paulo, mesmo de longe, ele estava preocupado com a vida dos seus discípulos. Mesmo de longe, o fato dele estar longe, o fato dele não poder ir lá, não impediu Paulo de cuidar, de supervisionar, de se preocupar e de ajudar, mesmo de longe, aquela igreja, aqueles discípulos que estavam naquele momento passando por tribulações. Queridos, quando nós nos preocupamos, nós encontramos solução. Quando nós não nos preocupamos, nós encontramos desculpas, justificativas. Essa é que é a verdade. Quando é alguém que nós realmente nos preocupamos, e aí quando nós olhamos para Paulo, em vários momentos nas cartas de Paulo, você vai encontrar Paulo chamando os seus discípulos de quê? De filhos. Em vários momentos, Paulo diz, Timóteo, meu filho, ele fala de vários discípulos dele como seus filhos. Então quando a gente tem esse sentimento, né, de paternidade, por aquelas pessoas que Deus nos entrega, a gente se preocupa. E se a gente se preocupa, a gente vai encontrar soluções. Se a gente não se preocupa, a gente vai arrumar justificativas. Essa é que é a verdade. Porque você pode estar no seu trabalho, você pode estar viajando, você pode estar onde você estiver. Se alguém ligar para você e disser, teu filho está doente, pode ter certeza que você vai dar um jeito. Eu não tenho dúvidas. Se você estiver no trabalho, você sai. Ah, mas você não está liberado. Você diz, eu não quero nem saber, pode ficar aí que eu estou indo embora. Se o chefe liberar, você vai. Se o chefe não liberar, você vai do mesmo jeito. Você liga para alguém, você dá um jeito. Eu tenho certeza disso. Eu lembro quando, uma vez a Kelly até testemunhou sobre isso. Ela estava aí, não sei se ela ainda está aí. Está ali atrás. A Kelly estava em Fortaleza. E ela me ligou, acho que já era quase meia-noite, próximo disso aí.
E ela estava passando por um momento difícil. E naquela hora, né, quando ela me ligou, no mesmo instante ali, né, que a gente orou junto, que a gente fez algo para tentar resolver e para tentar ajudar na solução do problema. No outro momento, ela me ligou e eu estava fora da cidade. Eu não estava aqui, ela estava aqui em Rio Branco e eu estava fora. E na mesma hora eu liguei para o pastor Léo. Falei, pastor Léo, ligue nesse número aqui, eu preciso que você dê um apoio aí, assim, assim, assim. Tem uma família que está precisando disso e disso e disso. Um outro momento, uma outra pessoa me ligou. E eu estava longe daqui também, não tinha como resolver na hora. Alguém da igreja. Eu liguei meia-noite para o pastor Everclay e para a Andréia. E aí chamou, não atendeu, daqui a pouco eles atenderam. E eles saíram da casa deles meia-noite e foram lá dar o suporte. Porque quando a gente se preocupa, a gente arruma soluções. Quando a gente não se preocupa, a gente arruma justificativas. Eu podia muito bem ter dito que eu não estou na cidade. Estou viajando, eu não estou em Rio Branco. Infelizmente eu não posso fazer nada. Não é verdade? Eu teria uma justificativa plausível. Eu teria um argumento. Mas quando a gente se preocupa, querido, a gente arruma solução. A gente sabe disso. Quando é algo que nos interessa, sabe, quando é algo que nos diz respeito, a gente arruma solução. Agora, quando não é, a gente acaba arrumando justificativas. E aí a gente olha para Paulo estava longe. Ele recebeu a notícia de que a igreja de Tessalônica estava passando por um momento difícil, por tribulações. E Paulo arruma um jeito, ele diz, eu não posso ir, mas eu vou mandar Timóteo. E aí ele diz, estou enviando Timóteo, nosso irmão cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-lo, dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Eu estou enviando alguém para ajudar vocês nesse momento. E a gente precisa refletir sobre isso. Qual era a preocupação de Paulo? Por que ele mandou Timóteo? Esse versículo que nós lemos, ele diz, primeiro, fortalecer e dar ânimo na fé dos seus discípulos em meio às tribulações. Sabe qual é o segredo do sucesso na vida cristã, na caminhada cristã? Porque a vida cristã, querido, não é... A Bíblia compara a vida cristã a uma corrida, não é? Paulo, ele compara a vida cristã a uma corrida. Mas essa corrida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós temos uma caminhada pela frente. E o sucesso dessa caminhada na vida cristã é ter alguém para nos fortalecer a fé naqueles momentos em que, talvez devido às tribulações, devido às dificuldades, devido a perseguições, devido seja qual for a dificuldade que a gente enfrenta, é ter alguém do nosso lado que nos ajude a fortalecer a nossa fé. O segredo da vida cristã é você não andar sozinho. O segredo da vida cristã é você ter alguém que se preocupe com você. É ter alguém que esteja disposto, sabe, a lhe ajudar a encontrar soluções. É alguém que esteja disposto a, naquele momento, pelo menos, ter uma palavra de fé para você. Heloísa Rosa, ela disse uma frase quando ela veio aqui no aniversário da igreja, há uns 2 anos atrás. Ela disse, uma palavra muda um destino. Às vezes é só uma palavra que você precisa ouvir. É só uma oração que você precisa receber. É só alguém ali do lado para dizer assim, não, eu estou aqui e nós vamos caminhar juntos, nós vamos vencer e nós vamos passar por isso juntos. Paulo, ele sabia disso. E Paulo, ele envia Timóteo para aquela igreja, para fortalecer e dar ânimo na fé dos seus discípulos. Ah, queridos, como nós precisamos, como tem momentos em que nós precisamos ter alguém para fortalecer a nossa fé. E isso independe de tempo de igreja, isso independe de ministério que você exerça, porque muitas vezes eu, já no ministério pastoral, quantas vezes eu precisei de alguém para me dar uma palavra de ânimo, fosse na minha vida ministerial, fosse na minha vida, né, na minha vida pessoal, fosse na minha vida cristã mesmo, no meu relacionamento com Deus. Quantas vezes eu já precisei disso? E eu tenho certeza que vou precisar outras vezes. É por isso que nós precisamos de alguém que se preocupe conosco. Precisamos de alguém para fortalecer e dar ânimo na nossa fé nos momentos, sabe, em que devido às tribulações, muitas vezes a nossa fé é abalada, o nosso emocional é abalado. Paulo sabia que todos nós precisamos, em algum momento, ser fortalecidos. Paulo sabia disso.
E aí ele sabia da necessidade de mandar alguém àquela cidade, àquela igreja, aqueles filhos, aqueles discípulos que ele tinha, para dizer, para dar uma palavra de fé, para dar uma palavra de ânimo, e para que eles não fossem, derrotados ou vencidos por aquela situação momentânea que os afligia. O segundo motivo pelo qual Paulo se preocupava, por que Paulo mandou Timóteo àquela igreja em Tessalônica? Ele diz: evitar que seus discípulos caíssem em tentação. Evitar que os seus discípulos caíssem em tentação. No último parágrafo ele vai dizer assim: a fim de que o tentador não o seduzisse. A fim de que o tentador não o seduzisse. Jesus disse: é melhor serem dois do que um, porque se um cair tem quem o ajude a levantar. É melhor serem dois do que um, porque uma pessoa sozinha é mais fácil de ser vencida, pode ser vencida. É melhor serem dois do que um. Em vários momentos a Bíblia nos adverte, nos orienta que é melhor ter alguém do que andar sozinho. É melhor ter alguém do que andar sozinho. E muitas vezes nós encontramos pessoas no meio de multidões, mas estão andando sozinhos. Pessoas no meio de multidões, mas solitárias. Porque você pode estar muito bem no meio de uma multidão, mas você está sozinho. Você pode fazer essa opção. A partir do momento que você faz a opção de não compartilhar com ninguém aquilo que você passa, a partir do momento que você faz a opção, de não caminhar com ninguém, de não ter ninguém do seu lado, e vários motivos nos levam a essa opção. Entre eles o orgulho. Às vezes o orgulho nos leva à decisão de querermos andar sozinho, de não querermos receber ajuda de ninguém, de acharmos que não precisamos de ninguém. Muitas vezes a timidez. Tem pessoas que são tão tímidas que às vezes passam por pessoas orgulhosas, sabia disso? Às vezes tem pessoas que elas são tão tímidas que as pessoas olham, acham que ela é soberba, acham que ela é orgulhosa, porque ela não fala com ninguém, por isso e por aquilo. E muitas vezes quando nós nos aproximamos, nós vamos perceber que são pessoas que são extremamente tímidas. Mas a verdade é que seja qual for o motivo, seja o orgulho, seja a vaidade, seja a soberba, seja a timidez, nós precisamos vencer, para que nós não andemos sozinhos. Porque sozinho, a Bíblia é muito clara, ele diz: o homem sozinho é mais fácil de ser vencido. Você sozinho é mais fácil de o diabo seduzir você. No momento em que Eva foi seduzida pelo diabo, ela estava com Adão ou ela estava sozinha? Ela estava sozinha. Ela estava sozinha. Talvez se Adão tivesse do lado dela, ela não teria caído na tentação que ela caiu. Não é? Quando Davi foi tentado e caiu com Batseba, ele estava no meio da guerra, ele estava com o povo, ou ele estava sozinho? Ele estava sozinho. Davi era para estar na guerra, o povo estava na guerra. Davi, a Bíblia diz que ele ficou sozinho no palácio, quando na verdade não era para ele estar sozinho ali. Da janela ele viu Batseba, desejou, planejou, e aí vem toda a história. Quantas vezes, quantos problemas, quantas lutas, quantas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos porque nós fazemos a opção de andar sozinho. Porque o fato de você ter alguém, não somente te ajuda a encontrar soluções, mas como te ajuda a evitar erros. Te ajuda a evitar de cometer erros, e se te ajuda a evitar de cometer erros, consequentemente vai te ajudar a evitar problemas, porque todo erro tem suas consequências. Todo erro vai trazer consequências. Então o fato de eu ter alguém, não somente vai me ajudar a encontrar soluções, a vencer as tribulações, mas a evitar. Por isso que a gente diz que o discipulado é um instrumento de Deus para a nossa cura e proteção. Ter alguém que nos proteja. Ter alguém que muitas vezes nos abra os olhos. Quantas vezes a gente está pensando em fazer algo, e aí você ter alguém do lado para dizer: olha, tu já pensou nisso? Tu já pensou no que isso pode te levar? Tu já pensou o que isso pode trazer para você? E aí você para e diz: realmente eu não tinha pensado nisso. E se você não tivesse alguém? Muitas vezes a gente só vai perceber o erro depois que ele é cometido. Por quê? Porque a gente não tinha ninguém do nosso lado para nos ajudar a enxergar. Paulo, ele diz
estou mandando Timóteo para fortalecer a fé de vocês, né, para que ninguém seja, para que o tentador não consiga seduzir nenhum de vocês. É melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Você concorda comigo, sim ou não? É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Porque o pecado já tem consequências e a tentação não. O fato de você ser tentado não traz consequências para a sua vida. Mas a partir do momento que você peca, vai ter consequência, pode ter certeza disso. O pecado tem consequência. Por isso é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. É muito melhor, e outro detalhe, é muito melhor eu confessar do que o diabo confessar por mim. Você sabia disso? Tem muitas pessoas que fazem a opção por não ser transparente. Primeiro faz a opção por não ter ninguém para caminhar junto. Outros faz a opção de ter alguém, não, pastor, eu quero ter alguém, aí vai para a célula, tem um discipulador, só que quando chega no discipulado não é transparente. E quando você não é transparente, aquilo está na treva. A Bíblia diz que aquele que está na luz deve andar na luz como ele andou na luz. O que é estar na luz? É aquilo que está para o conhecimento de todo mundo. Quando nós não trazemos para a luz, por exemplo, quando eu não sou transparente com o meu discipulador, e eu tenho lá o meu segredinho de estimação com o diabo, o que acontece? Eu não trago para a luz, mas uma hora ele vai trazer. E aí, querido, ele vai trazer na hora certa, no momento certo, para ele. Ele vai trazer aquilo para a luz, ele vai trazer à tona, na hora que o prejuízo para você for o maior possível. Aí muitas vezes você não quer ser transparente com o seu discipulador. E o diabo vem e joga no ventilador. Aí ao invés de uma pessoa saber para te ajudar, aí a igreja toda sabe, a cidade toda sabe, a família toda sabe. Por quê? Porque você preferiu deixar o diabo trazer para a luz do que você trazer. Paulo sabia disso. Paulo sabia que todos nós precisamos, quando nós precisamos de alguém, é justamente para nos ajudar nisso. Um pastor que pregou numa conferência do MDA, ele disse que tinha um discípulo, né, que o discípulo dele sempre estava tudo bem, nunca tinha problema. E aí, meu filho, como é que está essa semana? Como é que foi? Ah, pastor, bênção, só bênção. E aí, meu filho, tudo na bênção, só bênção. Ele disse que um dia ele disse, meu filho, vamos fazer o seguinte, você não quer ser meu discipulador, não? Porque eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho algumas áreas que eu preciso de ajuda, mas você está sempre tudo bem, eu acho que a gente precisa trocar, né? Se você quiser, eu acho que você precisa ser o meu discipulador. Porque na verdade, ele sabia que não estava. Porque todos nós temos dificuldades, queridos. O problema é que muitas vezes nós preferimos enfrentar sozinhos. Nós preferimos, né, caminhar sozinhos. E aí, quando muitas vezes a gente sucumbe diante da dificuldade, por falta de apoio, por falta de ajuda, aí é quando a gente vai pedir ajuda. E aí, muitas vezes, o que era para ser, às vezes, uma discussão normal de um casal, por exemplo, se torna um divórcio. O que era para muitas vezes ser um problema simples para ser resolvido, se tornou um problema muito complexo. Por quê? Porque não pediu ajuda na hora certa, não pediu ajuda no tempo certo. Então, Paulo, ele sabia disso, e ele pega e ele envia Timóteo para o povo. Quantos erros, quantos pecados, quantas consequências teriam sido evitadas se nós tivéssemos compartilhado as nossas tentações, as nossas fragilidades com alguém, né, que pudesse nos aconselhar, que pudesse orar conosco, como Paulo nos orienta, como Timóteo, né, como Tiago nos orienta, Tiago 5,16, quando ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Quantas pessoas doentes por falta de transparência, quantas pessoas doentes por falta de oração, quantas pessoas doentes por falta de cuidado, quantas pessoas sendo vencidas pela tentação, por falta de cuidado, por falta de ter alguém que cuide, que proteja, quantas pessoas caindo em tentação, por falta de proteção, quantas pessoas com a sua fé abalada, e por conta disso sendo vencidas, por falta de ter alguém do seu lado,
para trazer ânimo, para trazer uma palavra de fé, para trazer uma palavra de força, para trazer uma palavra, né, de consolo. Quantas pessoas? E Paulo, a gente olha para Paulo, e Paulo, ele tinha no coração dele essa preocupação com os seus discípulos. Ele tinha no coração dele essa preocupação. Ele estava distante, ele estava numa outra cidade, ele não podia ir, mas ele encontrou uma solução. Ele encontrou um meio de ajudar aquela igreja, aquelas pessoas que estavam ali. E aí a gente olha, né, para o exemplo de Paulo, que se tornou o nome mais forte do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. Paulo, se você lê a história de Paulo, a teologia de Paulo no Novo Testamento, né, as igrejas que Paulo fundou, Paulo só ficou abaixo de Cristo no Novo Testamento. Mas por quê? Por causa desse amor que ele tinha. O amor que ele tinha tanto pelos perdidos, que ele ficou conhecido como o apóstolo aos gentios, né, que ele que foi lá levar o evangelho, pregar para os gentios, como o amor que ele tinha por aqueles que já eram cristãos. Paulo, ele é exemplo nos dois públicos de amor, tanto pelos perdidos, tanto por aquelas pessoas que ainda não conheciam o evangelho, e daí a dedicação dele a pregar o evangelho, como também o amor que ele tinha por aquelas pessoas que já conheciam a Cristo, e ele sabia que precisavam ter a sua fé fortalecida. Ele diz ainda, né, um outro motivo pelo qual ele havia enviado Timóteo. Ele diz: para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Para que ninguém seja abalado. Queridos, e aí a gente volta para a primeira ênfase que eu dei, quando ele diz que nós fomos designados para isso. Se você é um cristão genuíno, verdadeiro, você vai passar por muita tribulação, até o dia de você ter o descanso eterno. Por que você acha que a Bíblia chama de a nossa partida, a partida do cristão, do filho de Deus, como o dia do descanso? Por que você acha? Porque justamente ele sabe que a vida cristã aqui na terra não é uma vida chamada para o descanso. Nós estamos dentro das igrejas, muitas vezes descansando, porque nós queremos, mas o chamado de Cristo para a igreja não é para descansar. Ao longo de todo o Novo Testamento, você encontra Cristo chamando a igreja para a luta, chamando a igreja para a batalha, chamando a igreja para ir para a guerra, chamando a igreja para servir, chamando a igreja para trabalhar. Nós é que fazemos muitas vezes a opção de descansar. Mas o plano de Cristo, o plano de Deus para a igreja nunca foi o descanso. O plano de Deus para mim e para você nunca foi o descanso. Nunca foi. Trabalho, muito trabalho. Às vezes a gente, pastor, sabe, mas estou tendo muito trabalho na igreja. Glória a Deus por isso, porque Jesus nos chamou para trabalhar. Quantos dias na semana você trabalha para ganhar dinheiro? Quantos dias você trabalha? No mínimo 5. Né? Quem trabalha de segunda a sexta, no mínimo 5. Você trabalha 5 dias na semana para ganhar um dinheiro que muitas vezes não chega nem até o final do mês, já acabou. Você trabalha 5 dias na semana, muitas vezes, para enriquecer um patrão, né? Você trabalha 5 dias na semana por uma série de motivos. Mas quando fala de trabalhar para Deus, que é alguém que promete suprir todas as suas necessidades, não deixar te faltar nada. Quando fala de trabalhar para Deus, que é aquele que te promete dar uma vida eterna ao lado do Pai, um descanso eterno, a gente acha que é muito. A gente acha, sabe por quê? Porque a gente não entendeu ainda qual foi o propósito que Ele nos chamou. Porque quando nós entendemos o propósito pelo qual Ele nos chamou, um dia que eu estou em casa de folga, eu digo, meu Deus, glória a Deus, hoje eu estou de folga, que maravilhoso, porque eu sei que eu tenho muito serviço para fazer. Porque o chamado de Cristo para a sua igreja é para o trabalho. Em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento nós encontramos isso. Jesus disse, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E se nós somos seus discípulos, essa também é a nossa missão. Jesus disse, os pardais têm os seus ninhos, né? As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi isso que ele disse.
Ele disse: a minha missão na terra, não vim para repousar. Minha missão na terra não é descansar, não. Meu descanso não é aqui. Meu descanso é na eternidade. O descanso do cristão é na eternidade. Durante a nossa vida aqui na terra, Paulo diz, nós somos designados para isso. É muito trabalho, é muita perseguição, é muita dor de cabeça. Porque quando nós passamos a fazer realmente o que Deus quer que nós façamos, a perseguição vem, querido. Pode esperar que vem. Porque o diabo ele não vai ficar assistindo de camarote, você dá frutos, você ganhar pessoas, você está na igreja ministrando, você está servindo, você está liderando uma célula, você está sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas, ele não vai assistir de braço cruzado. Uma vez eu ouvi uma afirmação de um pastor que eu achei muito interessante. Ele disse: se a sua vida está tranquila, se não tem uma onda, se o mar está tranquilo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se você estiver cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, pode esperar oposição, pode esperar tribulação, pode esperar tentativas do diabo de te parar. Se você está fazendo tudo o que ele quer, para você fazer o que o diabo quer, não precisa você matar, roubar e destruir, que foi o que ele veio fazer, não. É só você não fazer nada. É só você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ele não vai mexer com você. Ele não vai mexer. Ah, pastor, então agora eu descobri. Vou ficar quietinho aqui, não está. Só que tem um Deus que te chamou com um propósito e uma missão. E para você fazer o que o diabo quer que você faça, você está deixando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Queridos, eu entendi isso muito cedo para mim. Para mim, desde muito cedo, ficou muito claro, não sei se é porque eu tive o pastor Daniel como meu professor da classe de batismo, eu tive esse privilégio. Para mim sempre ficou muito claro por que Deus tinha me tirado da lama do pecado e tinha me trazido para a sua luz. É porque Ele tinha muito trabalho para mim. Isso para mim sempre ficou muito claro. É que Ele tinha uma missão, Ele tinha um propósito. E quando nós olhamos Paulo, ele sabia disso. E Paulo diz para que vocês não sejam abalados por essas tribulações. Eu queria ler com você Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Paulo sabia da necessidade de nós termos alguém do nosso lado. Ele diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho, com os que aceitam conselho, com os que aceitam ajuda, com os que aceitam orientação. Vamos ver Provérbios 15, um pouquinho mais na frente, versículos 22 e 23. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Isso é Bíblia, querido. Isso é a vontade de Deus para nós, para nos impedir de ir por caminhos errados, de tomar decisões erradas, de sucumbir diante das tribulações, sabe, de ter uma orientação, de ter uma palavra certa, na hora certa, como diz o texto. Por último, vamos ver Provérbios 20, separei apenas esses 3, mas teríamos vários textos, versículo 18. Provérbios 20, versículo 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Muitos têm sucumbido na guerra porque não tem ninguém para orientar. Porque não tem ninguém para dar uma palavra certa na hora certa. Seja de ânimo, seja de fé, seja de exortação, seja um conselho. E quando eu olho para Paulo, sabe,
eu vejo essa preocupação de Paulo com os seus discípulos. E aqui eu queria lançar para nós 2 desafios. O primeiro dele é de que nós não devemos andar sozinhos. Esse é o primeiro dele, é o mais importante. Ter alguém que nos oriente, ter alguém que nos aconselhe, ter alguém que nos ajude, né? Ter alguém que tem uma palavra certa, na hora certa, ter alguém perto. E o segundo desafio é ser alguém perto de alguém. Porque do mesmo jeito que eu preciso, tem pessoas que precisam. E aí, que eu tenha realmente esse sentimento que Paulo tem, que o nosso sentimento, né, pelos nossos discípulos, que o nosso sentimento pelos nossos filhos espirituais, seja o sentimento que Paulo tem de preocupação. Porque quando nós nos preocupamos, realmente nós encontramos soluções. Mas quando nós não nos preocupamos, nós encontramos justificativas. Essa que é a verdade. E quando nós tivermos uma igreja que cuida uns dos outros, aí nós vamos perceber, aí nós vamos crescer, sabe por quê? Porque nós não vamos ter pessoas ficando pelo meio do caminho. Nós não vamos ter pessoas sucumbindo sem fé, porque vai ter sempre alguém do lado com uma palavra de fé. Nós não vamos ter pessoas, sabe, sendo seduzidas e enganadas pelo diabo, caindo em tentação, porque nós temos alguém ali do lado para dizer, olha, é mentira, sabe, o diabo está seduzindo a tua mente, sabe, ele está querendo isso, mas o resultado vai ser esse aqui. Não, nós vamos orar e eu estou aqui com você, e ele não vai conseguir destruir o teu casamento, ele não vai conseguir te levar para o mundo, sabe, ele não vai conseguir destruir a tua fé. Nós precisamos ser uma igreja que se preocupa uns com os outros. Quando nós formos essa igreja, aí nós vamos perceber o quanto, né, nós vamos parar de perder pessoas. Nós vamos parar de ver pessoas ficando pelo meio do caminho, porque vai ter alguém sempre preocupado. E quando tem alguém preocupado, pode ter certeza que vai ter solução. Tiver alguém que se preocupe com você, vai ter solução. Eu fiquei muito feliz com o testemunho da Laila que nós ouvimos domingo, porque eu vi quantas pessoas envolvidas em todo o processo. Olha que bênção. Olha o que Deus fez na vida dela, na vida da sua família, da sua mãe, do seu pai, né? Através de pessoas que se preocuparam. Você viu o exemplo da irmã da Selma que de férias, né? Estava de férias, né? Largou a sua folga e foi para lá para tentar ajudar. Estava de atestado, doente, tinha feito uma cirurgia e estava de atestado. Quando eu digo para você que quando a gente se preocupa, a gente encontra a solução. Ela tinha um bom motivo para dizer, olha, infelizmente eu não posso ir, eu fiz uma cirurgia. Ninguém ia ficar com raiva. Não é verdade? Ninguém ia ficar com raiva. Ninguém ia ficar chateado, porque ela tinha um motivo plausível. Mas ela tinha uma preocupação maior. E quando a preocupação existe, a gente encontra soluções. Você não somente precisa de alguém para cuidar de você. Queridos, o meu desafio é não ter ninguém na igreja sem estar sendo discipulado. Se você está sozinho, me procure. Me procure. Você precisa de alguém. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos de alguém. Se você está sozinho, nos procure. Se você não está ajudando ninguém, procure seu líder de célula, procure seu discipulador, diga, eu quero ajudar alguém. Você tem sim uma palavra, sabe, você tem sim, sabe, uma orientação, você tem sim um conselho para dar, porque você tem a Bíblia. A única coisa que as pessoas precisam muitas vezes é alguém que esteja ali com a fé fortalecida. Nós precisamos ser esse povo, ser essa igreja, que cuida uns dos outros, que se preocupa uns com os outros. Fica de pé em nome de Jesus.